hoje, os Vinhos e Prazeres. Estamos aqui na mini cantina do nosso amigo Eduardo. A vinícola Casa do Origon. Em Bento Gonçalves, né? Bento Gonçalves, nós temos a vinícola no centro da cidade. Eu trabalhei 10 anos e meio em grandes vinícolas, depois quis iniciar o meu projeto de vinificação próprio. E nesse meio caminho eu estava buscando alguns lugares para produzir, ou para onde produzir, né? Mas ficaria inviável ir para o Caminhos de Pedra, ir para o Vale dos Vinhedos. Então em 2020 eu comecei a fazer vinho aqui nessa casa. Essa casa foi construída pelo meu avô. Meu avô ele era tanoeiro, que trabalhava com barricas de carvalho, ele fazia vinho no porão de casa. Nos fundos do terreno antigamente era tudo plantação de uva Isabel, né? Uva daí comum na época. E em 2020 eu fiz vinho aqui pela primeira vez e a ideia não era fazer a vinícola dentro da cidade. Mas meu pai me avisou, ó, tu tá fazendo que nem teu avô. Eu falei, como assim? Meu avô já era falecido, né? Claro. Ele me avisou, teu avô fazia vinho aqui desde 1950. E eu pensei, pô, se o meu avô fazia vinho aqui no mesmo lugar onde eu tô fazendo vinho, por que eu não monto a vinícola aqui no centro da cidade? Claro. Então eu fui pesquisar. Nós estamos numa área residencial, então eu tive que entrar com um projeto no Conselho de Planejamento da cidade e nós conseguimos, demorou um pouco para conseguir o registro, mas nós conseguimos em abril de 2022 e hoje nós somos uma vinícola urbana. Nós temos basicamente uma produção muito pequena, em torno de 4.000 garrafas ano hoje. Nós já tivemos 5.000 garrafas ano, hoje, safra passada foi uma safra que não foi tão qualitativa, tão boa, nós diminuímos um pouco a produção. A ideia é, por enquanto, manter nos 4.000 garrafas ano. Você não tem uva? Eu sou responsável por uma agroindústria do vinho em Santa Teresa e nós temos produção em conjunto. Então eu praticamente cuido dos vinhos dele e ele cuida das nossas uvas. E só tem uma única uva que nós não trazemos de lá, que é a Riesling Renano, que vem de um produtor de Nova Petrópolis. Foi isso até que me atraiu, porque é difícil achar Riesling Renano aqui, né? Exatamente, só tem, para os pequenos produtores, só tem um produtor de uva que vende para todo mundo, né? Que é o alemão lá de Santa Teresa, de Nova Petrópolis. Então, basicamente, eu e os pequenos produtores, toda a uva Riesling Renano vem de lá. Tem algumas outras empresas maiores que aí já tem alguma plantação. A Miolo tem lá uma Madem, enfim. Ele tem? É verdade. Isso, que eles chamam de Riesling Johannisberg, né? É. Mas esse aqui é um clone, o produtor de uva é um alemão. Ele produz uva e morango na Alemanha e tem a propriedade de terra dele aqui que ele também produz a Riesling Renano. Então é um clone novo, é um clone mais moderno, faz mais ou menos uns 20 anos que ele trouxe para cá esse clone. Então basicamente nós temos a mesma uva que eles utilizam na Alemanha, nós temos produzida aqui. E dá um vinho super interessante, bem específico da variedade, com uma acidez bem alta, bem vibrante, aqueles aromas minerais, é um vinho sensacional. Pedra de isqueiro, né? Exatamente, pedra de isqueiro, é super interessante o vinho. É legal, só tem seco, né? Só tem seco. Nós produzimos apenas seco, né? Nossa produção é muito pequena, né? Do Riesling Renano, na última safra, nós produzimos em torno de 450 garrafas. E geralmente na Alemanha, os Rieslings mesmo seco tem até 8 gramas de açúcar, né? Aqui na nossa vinícola nós não temos como fazer isso porque nós não temos uma filtração. Nós não clarificamos e nem estabilizamos os nossos vinhos. Então a estabilização é o frio do inverno e clarificação é a clarificação natural. Ele não passa por barrica? Não, o Riesling, nosso Riesling não. É um troca? É um Trocken, exatamente. O Riesling Trocken. Legal, muito bom. E o que mais que você tem aí? Nós temos algumas variedades, né? A nossa ideia é sempre trabalhar com uvas diferentes, cortes diferentes e sair do mesmo, né? Então nós temos um Pinot Noir barricado, um sem barrica, que é o mesmo vinho. Nós temos um clarete, ao estilo espanhol, que é a fermentação do vinho branco da uva branca com a uva tinta
conjuntas. Mais clarinho. Isso, daí fica um rosé mais escuro ou então um tinto mais claro. O Cabernet Franc, o Malbec, o Riesling Renano vinificado em branco e vinificado em laranja também. Nós temos um Syrah, um corte inspirado no Super Toscano e um Nebbiolo. Esse corte, o que é o Super Toscano? É 54 Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, 26% Rebo, 12 Sangiovese e 8% Marcelin. Inclusive, esse foi um vinho que ganhou como o melhor vinho brasileiro degustado pelo Vi Rodrigo do Vinhos de Bicicleta no ano de 2024. Então, na safra 22, nós tivemos uma premiação aí, uma pontuação muito importante em relação a ele. E o Gamay, o que você vai fazer? O Gamay é um teste que nós estamos fazendo, nós ainda não produzimos, vai ser a primeira vez e nós, geralmente como nós somos pequenos, nós podemos fazer vinificações experienciais e se der certo nós escalonamos, se não der certo nós vendemos ou bebemos, enfim. Não é problema. Não é problema, a gente deixa para consumo próprio. Que legal. E a fermentação é feita nesses tanques? Fermentação nós temos umas telas abertas, né? Nós temos a gente vai desengaçar, coloca em tanques abertos. Nós fizemos a pigeagem, né? Quando acontece a fermentação da uva, a casca sobe, nós empurramos ela para baixo, à medida que vai fermentando e formando álcool, o álcool vai extraindo mais tanino, mais sabores, mais aromas da casca da uva. E depois que de 7 a 10 dias, ou então algum tempo maior, caso nós tenhamos um vinho de uma qualidade especial, e nós separamos a casca do líquido e o líquido vem para os tanques. Depois finaliza a fermentação alcoólica, inicia a fermentação malolática e depois da fermentação malolática a gente faz a trasfega e coloca em definitivo ou em tanques ou então nas barricas. Essa parte de desengaço, tudo isso não é feito aqui? É feito aqui, nós temos a desengaçadora ali. Pequenininha. Nós temos uma desengaçadora pequenininha. Aqui nós temos uma produção basicamente artesanal, né? Nossa produção é super artesanal, super pequena. Então a gente fermenta aqui mesmo, nós estamos até com o espaço um pouco apertado e a ideia é construir um pavilhão nos fundos do terreno justamente para levar a produção para lá e deixar aqui apenas para recepcionar o turista. Estoque, recepcionar o turista, enfim. Legal. E tem barricas também. Essas barrigas estão vazias, então estão esperando agora praticamente a gente vai encher ela só em março, né? Porque até terminar a fermentação alcoólica e a malolática a gente deixa ali nos tanques e depois passa para as barricas. Já começou esse ano algum processo? Ou... Já começamos, nós temos alguma coisa fermentando já de uva branca, do Riesling Renano. Pinot Noir também? Pinot Noir nós vamos receber provavelmente ou amanhã ou nesse final de semana. Aí tem que trazer para cá em caixa e começar nós trazemos igual as caixas que tem ali, tu viu que nós descemos uma escada, então nós pegamos uma caixa de 20 quilos, descemos a escada, trazemos para cá, é um trabalho meio pesado porque geralmente a gente colhe 18 quilos, 19 quilos cada caixa. E na nossa produção gira em torno de 70 caixas, 75 caixas para subir e descer, então é um pouco pesado, mas pelo menos a gente faz uma academia, trabalha. Exatamente, é pesado, mas é prazeroso também. E o que sobra também leva de volta para algum lugar? Sim, então depois que a gente tira os cabinhos e a casca, nós levamos geralmente eu vejo com algum amigo meu, se eles querem fazer grapa, eu cedo para eles, ou se não a gente leva para a colônia e coloca na horta para fazer adubo, que daí exatamente. Muito interessante. Tem tanques bem diferentes um do outro. A gente tem de vários tamanhos, tudo depende de cada produto. A mínima produção que nós fizemos foi 50 litros, que foi a primeira vez que nós vinificamos o Riesling Renano, mas nós vinificamos em laranja. E foi um sucesso, basicamente, vendeu instantaneamente. E isso foi em 2021.
E 2022, de tanto sucesso que foi, de 50 litros nós fizemos 500 litros. Aumentamos consideravelmente. E safra 23 fizemos 400 litros mais ou menos. E tanto o Riesling branco quanto o laranja nós ganhamos 91 pontos no Guia Adega. São dois vinhos que nós estamos basicamente nos últimos 2 anos ganhando 91 pontos. O Clarete ganhamos 90 pontos também. Então nós estamos tendo uma repercussão também com os jornalistas bem interessante na questão certo, nós estamos no caminho certo. O nosso estilo de vinificação basicamente é um estilo diferente do que geralmente a gente costuma ver, né? Por nós estarmos na América Latina, na América do Sul, o pessoal acha que nós vamos produzir vinhos ao estilo chileno, argentino, uruguaio, mas como nós trabalhamos com uvas somente da Serra Gaúcha, basicamente da Serra Gaúcha, nós vinificamos ao estilo Velho Mundo. Então a nossa inspiração é Itália, França, Alemanha, Espanha. Nós temos vinhos com álcool mais moderado, em torno de 12,5, 13,5, uma acidez um pouquinho mais elevada, que nos dá vinhos mais gastronômicos, mais elegantes e não tão alcoólicos e não tão pesados, que é o estilo da nossa vinificação. A nossa uva é muito parecida com a uva com a maturação que acontece na Europa, né? Tem tempranillo aqui na Serra também? Tem tempranilho, eu não sei se produzido na Serra Gaúcha, mas tem algumas vinícolas que produzem. As Cabernet Sauvignon que nós plantamos aqui, geralmente a colheita seria ali final de fevereiro, metade de fevereiro, final de fevereiro, mas nós sempre tentamos deixar para colher em março, começo de março, metade de março, pelo menos 15 dias após a data limite de colheita, né? A data ideal no caso. Mas tem risco de chuva, né? Em março? Na verdade, historicamente, o risco de chuva é na metade de fevereiro. Na metade de fevereiro. Nos últimos anos, de 2020 para cá, nos últimos 5 anos, nós tivemos 2021 foi um ano chuvoso, 2024 um ano chuvoso, e 2020, 2022, 2023 e esse ano aqui, 2025, seco, né? Muito seco, praticamente não está chovendo, são safras que nós vamos ter uma qualidade altíssima nos vinhos, safra seca, qualidade alta, maturação plena, então basicamente são safras maravilhosas que nós estamos tendo aqui nos últimos anos. E aqui sem garrafa, rotula, tudo? Nós temos o engarrafamento aqui nos fundos da... A gamé para fazer um Beaujolais? Gamé para fazer na verdade a ideia aqui é fazer um vinho com maceração carbônica ou semicarbônica, mas misturar gamé com Syrah. Legal. Nós praticamente vamos fazer separado, né? Depois a gente vai testar se vai ficar bom ou se lança 2 com maceração. Vinifica separado cada uva? A ideia sempre é vinificar separado. Por exemplo, o corte do Santaia, que é o nosso corte inspirado no Super Toscano, basicamente nós vinificamos separado e fizemos o corte, misturamos ela antes de ir para a barrica. Sim. Então, por enquanto, hoje nós estamos fazendo isso. Talvez mais para frente a gente faça separado para ver se dá alguma diferença de qualidade, mas como a gente usa, por exemplo, a Sangiovese, que é uma uva que ela não tem tanta estrutura, tem uma coloração um pouco mais fraca, mas tem uma acidez mais elevada, talvez ela não aguente tanto tempo em barrica, então por isso que a gente decidiu inicialmente fazer o corte antes de colocar dentro das barricas. A Sangiovese dá certo, né? Nós temos produção em Santa Teresa. Que é longe daqui? Fica em torno de 25 quilômetros. É tudo na região. É pertinho. Porque no começo era mais uvas italianas aqui, né? Depois passaram para uvas francesas. Exatamente. Eram uvas italianas. Até a década de 70, 80, a Cabernet Franc era muito forte. Mas depois que começou a vir as uvas mais comerciais, que era Merlot e Cabernet Sauvignon, basicamente todas as outras foram abandonadas. Exatamente, o pessoal só queria saber de Cabernet Sauvignon e Merlot, era só o que vendia.
Então, vamos plantar o que vem, né? Isso lá na década de 80, né? Hoje já é diferente, hoje o pessoal já busca outras variedades, Sim. a Cabernet Sauvignon já não é tão dominante assim, a Merlot ela continua sendo importante, Claro. e a gente está vendo o ressurgimento de outras variedades, por exemplo, a Cabernet Franc está se ressurgindo muito. Nós temos exemplos muito bons de Cabernet Franc aqui na nossa região, porque historicamente nós colhemos ela antes das chuvas de fevereiro, então nós temos uma qualidade muito linear. Ela fica pronta antes da Cabernet Sauvignon. Sim, antes da Cabernet Sauvignon e antes da Merlot. É uma das primeiras uvas a ficar prontas. Claro que sempre tem aqueles produtores que podem deixar até esticar, tem gente que colhe em abril, então tudo depois nos lugares mais altos, que geralmente a produção é mais tardia, eles preferem deixar mais tempo justamente para amadurecer melhor e para fugir das chuvas também, né? Então, mas fala dos seus vinhos aí pra gente saber o que é. Claro, então aqui nós temos Até o Nebbiolo 100%? 100% Nebbiolo, consegui apenas uma safra produzir ele. Nós temos então basicamente aqui o Ana Pinot Noir. Então, Ana em homenagem à minha mãe. Então nós temos um vinho sem barrica e um vinho barricado. É o mesmo vinho, só que com um barricado e outro não. Aqui tem como se fosse uma foto, eu peguei uma foto antiga da minha mãe com o meu e meu irmão aqui, a gente fez o desenho aqui. Legal. Fiz em homenagem a ela, dei de presente para ela, ficou emocionada, enfim. Muito legal. Nós temos um clarete, que é basicamente um vinho rosé, um rosé mais forte. Esse do que é? É 50% Alvarinho, 50% Malbec. Alvarinho da Serra? O Alvarinho da Montebello do Sul. Ah, tá. O nome em homenagem à minha avó, Julieta. Sei. Então, o nome dela é Vitalina Julieta. Nós colocamos o nome de Julieta. Cabernet Franc, minha uva preferida. Eu acho que é uma das uvas, talvez, a uva que melhor expressa o terroir da nossa região, da Serra Gaúcha. Em homenagem à nossa casa, ao nosso logo, né? Aqui é a foto, o desenho da casa que nós temos. O Riesling Renano, vinificado em branco. Nós demos o nome de Schloss Semmler, nós temos descendência alemã e italiana. Então, Semmler, meu sobrenome é alemão, Schloss significa castelo em alemão, como se fosse Casa Dorigon, Casa Semmler. Aqui basicamente o mesmo vinho, só que vinificado em laranja. Nós até colocamos... esse é o laranja. Isso, o vinho... É bem intenso ele. Ele é bem intenso. Nós basicamente colocamos uma breve explicação do que é o vinho laranja, que nem todo mundo tem o conhecimento, né? Então, basicamente, uvas brancas em contato com a casca criam uma tonalidade laranja. O laranja é ame ou odeia. Ou ama ou odeia, é o que eu falo para todos os meus clientes. E justamente eu deixo ele por último na degustação para não estragar, caso tu não goste, daí não estraga os outros vinhos, parar né? no meio do caminho. Exatamente. Aqui nós temos um Syrah em homenagem ao meu avô. Meu avô se chamava Rolando e nós fizemos uma caricatura dele como se estivesse rolando dentro da barrica, aproveitar que ele trabalhava com barricas de carvalho. Ele que veio da Itália? O Bisa. O bisavô. O Bisa, né? Nós temos o Santaia, em homenagem ao Super Toscano. Em 2015 eu viajei para a Itália, nós fizemos uma missão técnica. Fizemos todo o norte da Itália, no Barolo, região do Nebbiolo, o Franciacorta, região dos espumantes, Trentino Alto Adige, vinhos brancos, e terminamos em Valdobbiadene, na região do Prosecco. E dentro lá, a gente degustou vários vinhos, e um dos vinhos que chamou a atenção foi o Solaia, a Sassicaia. Mas esses são super toscanos. São super toscanos. Nós queríamos fazer um corte bordalês, todo mundo produz na Serra Gaúcha. E até então ninguém produzia um vinho inspirado no Super Toscano. Os Super Toscanos são os vinhos que os italianos foram para Bordeaux, na França, em 1970, 60, 70. Pegaram a Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, plantaram na Itália, fizeram um vinho, venderam como vinho de mesa,
porque não eram uvas italianas, Com mas certeza. ganharam renome internacional muito mais rápido que qualquer outro vinho italiano. Sim. Então a nossa ideia foi fazer mais ou menos a mesma coisa, um corte inspirado no Super Toscano, e geralmente esses Super Toscanos antigos eles não têm Sangiovese junto, e aqui nós colocamos um pouco de Sangiovese. E o nome Santaia significa, Aia significa propriedade de terra em italiano, ou lugar, e Santa de Santa Teresa. Então o lugar onde é plantadas as uvas em Santa Teresa. Tá. E nós temos também o Nebbiolo, a única safra que nós tivemos, porque perdemos uva com chuva de pedra e geada. Porque ele é tardio também. Ele é uma uva tardia, uma uva difícil de cultivar, são poucos os produtores, e Nebbiolo basicamente nós deixamos 12 meses em carvalho francês. A gente fez aqui também o rótulo da casa como se fosse apagado, como se fosse numa névoa, né? Como se fosse numa névoa, que Nebbiolo, dizem que um dos nomes, uma das origens é da névoa que cobre os vinhedos na região de Barolo. Então hoje os nossos vinhos são esses aqui. Legal. O que é esse Clos de Noble? Clos de Noble Uma lembrança? é o vinho que o meu avô ganhou quando se aposentou Eu tomei esse vinho. na Aurora. Minha mãe tomava esse vinho. Então, dia do aposentado, de 87, é safra de 84, Tá. o ano que eu nasci. Número da pipa. Rolando Dorigon, o nome do meu avô. E o teu bisavô veio do Vêneto, né? Meu bisavô veio do Vêneto. Eles vieram da região de Treviso, mais especificamente da comuna de Quinto de Essas Treviso. uvas você já vai começar a pôr pra fermentar. É, exatamente. Hoje pela tarde nós vamos fazer a fermentação deles, né? Então, Desengastar, né? a malvasia nós vamos desengaçar, vamos prensar ela e vamos fermentar só o líquido. Vai ser um base para espumante. E aonde que você prensa? A prensa tem uma prensinha, tá. Mandei jatear para dar uma limpada e depois nós vamos trazer, provavelmente hoje de tarde eu já vou buscar antes de, ou amanhã de manhã, tudo vai depender se eles vão conseguir finalizar o serviço. Quantos quilos de uva você? Geralmente em torno de 8.000 quilos de uva nós estamos moendo. E cada por ano. prensagem vai quanto mais ou menos? Cada prensagem, por exemplo, a cada 1.000 quilos eu consigo em 2 ou 3 prensagens a gente consegue fazer. Não é tão... É bastante. exatamente.